Olá, olá, bom dia. Como estão? Vamos lá, começando a live. Entrando aí aos poucos. Quarta-feira, hoje é dia 21 de outubro. Hoje é 21 de outubro, vamos lá. Você que já entrou na live, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E começa a compartilhar aí com seus contatos. Manda o famoso aviãozinho. Eu vou mandar aqui para algumas pessoas. Vamos lá. Vou mandar para alguns contatos. Ok. Olha, mandei para algumas pessoas aqui, hein? Vamos lá. Mandando. Ok. Isso aí. Pronto. Mandei acho que para umas 10 pessoas. Bom dia, Cláudia. Bom dia. Bom dia para você que está entrando. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje eu vou compartilhar algumas coisas muito preciosas e se você não está com papel e caneta aí, anote. Pegue papel e caneta. Bom dia, Marcelo. Que bom, que honra que você está aqui. Muito bom ter você aqui na live. E como eu estava falando, pegue papel, pegue caneta. A partir de hoje, toda quarta-feira, eu vou começar a compartilhar algumas coisas muito preciosas sobre intraempreendedorismo. Você que não sabe, não conhece sobre o assunto, é uma ótima oportunidade para você conhecer, para você aplicar na sua vida, aplicar em tudo que você faz. E você vai descobrir o que significa ser intraempreendedor, você vai descobrir o que significa essa palavra e o que você pode fazer para poder estourar aí em tudo que você for fazer daqui para frente, tá bom? Eu vou dar mais uns minutos. Você que já entrou, nós estamos aí com 2 pessoas ao vivo. Eu vou pedir para que você compartilhe com pelo menos o dobro. Então, compartilha com no mínimo 4 pessoas, para que essas pessoas possam também receber esse conteúdo. E quanto mais você encaminha, mais o Instagram entrega. Então, pessoas que muitas vezes precisam saber sobre esse assunto, não conhecem rede de contatos, as suas redes de contatos, as minhas redes de contatos, elas vão ser alcançadas pelo Instagram. Então, a gente chama isso de algoritmos. É muito importante isso e o Instagram ele trabalha dessa forma, não só o Instagram como outros canais. Então, me ajude, por favor. Eu já encaminhei para algumas pessoas, eu vou encaminhar mais. Isso vai começar a ser entregue e as pessoas vão começar a ver. E isso vai começar a gerar uma rede aí de contatos, ok? Eu vou aqui selecionar mais algumas pessoas. Vamos aguardar mais alguns minutos para começar. Vamos lá. Mandando para mais quantas? Ok. Olha, mandei aqui para umas 6 pessoas. 7, eu tô aumentando. 8, 9, 10. Olha que bacana. 11. Deixa eu achar mais uma aqui. 12. Pronto, mandei para 12 pessoas. E bora lá começar. Eu quero começar agradecendo vocês pelas perguntas, né, que vocês me responderam pelo formulário que eu mandei para vocês. E agradeço muito por isso, tanto que essas perguntas elas foram importantes até para eu gerar esse conteúdo para vocês, entendendo um pouco mais quais são as necessidades de vocês e aquilo que vocês precisam, né? Então eu quero começar a partir de hoje a compartilhar coisas muito preciosas. E para começar, eu vou começar respondendo algumas perguntas que me foram feitas, né? Eu vou contar um pouquinho da minha história, alguns aqui não me conhecem ainda. E eu atuo já na área de TI há mais de 10 anos, né? Hoje eu digo que eu fiz uma formação em TI e eu levo soluções para as mais diversas áreas, já prestei
já prestei atendimento para muitas áreas de atuação, tanto área de saúde quanto área de atendimento, né, de soluções. E eu comecei como a maioria, estudando, me formando, né, prestando serviço para as empresas. Então comecei como todos começam, como a maior parte das pessoas começam, né? E o que seria essa palavra de intraempreendedorismo? Até para entender um pouco sobre o que nós vamos falar nessas semanas. O intraempreendedorismo ele vem da palavra francesa intraprener, né? O francês a gente sempre faz com o biquinho, né? Intraprener. E o que ele significa? É o empreendedor de dentro. Tá, mas empreendedor de dentro? Como assim um empreendedor de dentro? O empreendedor de dentro, ele é tanto você descobrir o empreendedor dentro de você, como o empreendedor dentro das empresas. Aí você fala, poxa, mas o empreendedor dentro das empresas, existe isso? Há possibilidade de se fazer isso? Sim, há possibilidades. E eu vou explicar para você ao longo dessas semanas como que isso funciona e como que você pode se descobrir nesse processo. O que me levou a falar sobre intraempreendedorismo? Eu comecei a observar ao longo de todos esses anos que muitas pessoas elas não se deixam descobrir, tanto quanto pessoas quanto profissionais. E muitas vezes deixam de lado os seus talentos, as suas capacitações, por conta de estar numa empresa. Então pensa assim, eu trabalho numa empresa, eu sou um prestador de serviços, eu estou CLT neste momento, e isso para mim não tem por que eu ser criativo, não tem por que eu desenvolver um bom trabalho a princípio, como se eu tivesse uma mente empreendedora, porque eu ganho um salário e no final do mês está na minha conta, então tá tudo bem. Só que não é bem assim. Muitas vezes nós nos encontramos frustrados. Nos encontramos frustrados nos nossos trabalhos, nos encontramos frustrados no dia a dia. Por quê? Porque algo que está dentro de nós não sai. Então existem talentos, existem criatividades dentro de cada um de nós. E cada um de nós é único, assim como nossa impressão digital é única. E por conta de tudo isso, há uma frustração. Então eu estou numa empresa, eu presto serviços numa empresa e eu fico frustrado, porque pura e simplesmente eu deixo de atuar, eu faço o que tem que fazer, simplesmente acabou. Então eu percebi isso ao longo dos anos, eu falei, poxa, quantos potenciais, quantas pessoas brilhantes, sabe? Pessoas assim que superam 10 mil vezes, às vezes, a capacidade que eu tenho. E tem talentos que eu não tenho, porque cada um de nós tem talentos diferenciados. Que desperdiçam até hoje o seu tempo, o seu talento e poderiam já estar muito além do que imaginam, né? Então me levou a falar sobre isso, de despertar esse empreendedor dentro de nós, né? Dentro de cada um de nós, é despertar. E é isso que eu vim fazer, compartilhar sobre o intraempreendedorismo, despertar isso em você, ativar isso em você, para que de fato você seja um intraempreendedor, aquele que vai se destacar e vai assumir muitas coisas que nem você muitas vezes imagina. E você vai entender isso ao longo dessas semanas que nós vamos conversar, ok? Como que eu me descobri intraempreendedora? É muito engraçado, né? Porque eu sempre fiz isso ao longo dos anos, em todas as empresas que eu trabalhei, desde o meu primeiro emprego. Esses dias eu estava refletindo sobre isso e eu lembrei disso, né? O meu primeiro emprego registrado eu tinha 15 anos. De 14 para 15 anos, né? Naquela época só se contratava a partir dos 15 anos. E eu me recordo como se fosse hoje. Eu cheguei, eu olhei assim a área, né? Eu comecei numa contabilidade, um serviço administrativo, e fui conhecendo como funcionavam todas as coisas, como que era você gerar um recibo, como que era a questão de uma nota. E ali eu fui começando a minha área profissional. Novinha de tudo. E aí eu comecei a observar, eu vi que tinham certas coisas que estavam muito bagunçadas. E eu sempre fui muito curiosa com computadores e com várias outras coisas. E aí eu comecei a observar o seguinte, que o computador, ele estava parado. Existia um computador e eles só usavam um sistema, era um sistema super antigo, para impressão dos recibos
de aluguéis, que eles atendiam condomínios também, né, essa contabilidade. E eu falei, poxa vida, mas o computador tem tanta coisa e ele só está sendo usado para isso? E na época eu estava finalizando um curso de Excel. Então, eu sempre fui muito curiosa nesse sentido e sempre gostei muito de cálculos e tal. E aí eu fui, observei, prestei atenção como poderia fazer. Nas aulas, no curso que eu fazia, comecei a ver estratégias para poder trabalhar isso. E eu cheguei com essa ideia para a minha antiga supervisora. Falei, olha, a gente poderia migrar esses recibos para Excel. E eu posso fazer a mudança, me dispus a fazer. Ela gostou da ideia. Então, eu comecei o processo de mudança. Vi como funcionava o layout de todas esses recibos. Olhei lá no arquivo antigo, fiz a transformação e a impressão ela saiu muito melhor, a gente conseguia digitar muito melhor esses recibos, porque no sistema antigo, eu não sei, pode ser que alguns aqui não conheçam, um sistema super antigo chamado Pangloss, é uma coisa super, super velha. E tinha dificuldade de escrever, de digitar, para imprimir era um terror. Enfim, e eu fui lá e fiz essa transformação, mudamos um ponto. Depois começou um processo de organização em documentação. Comecei a ver os arquivos estavam bagunçados, comecei a organizar os arquivos, organizei as prateleiras. Tanto que numa das empresas que eu fui, eu trabalhava com arquivo morto e revolucionei o arquivo morto. Mas por que eu tô falando tudo isso? Porque foi assim que eu comecei a me descobrir, eu comecei a lembrar de todas essas coisas. E eu falei, poxa vida, e um dia eu encontrei essa palavra, intraempreendedorismo. Eu falei, tá, mas o que é isso? E eu fui atrás. Falei, cara, é sempre o que eu fiz. Eu sempre fui intraempreendedora, desde novinha. Então, intraempreendedora é você ter uma mente inovadora. Isso não significa que você vai ter todas as respostas, isso não significa que você vai vir com todas as transformações, que o que você vai falar, as pessoas vão acatar na primeira, que você vai ser aceito logo de cara. Isso não é verdade. Pode ser que sim e pode ser que não. Porém, intraempreendedor, se nós formos parar para analisar, todos nós somos. Todos nós somos intraempreendedores, porque existe mesmo uma inovação aí dentro de você. Então, eu percebi que ao longo desses anos, eu sempre vinha com mudanças, com transformações nas empresas que eu passei. Muitos lugares onde eu estive realmente mudaram-se operações, muitas vezes conceitos, as formas de se trabalhar. Os processos das empresas foram alterados. Então, eu deixei marcas onde eu estive. Processos podem ser muito simples, eles podem ser desde uma planilha Excel que você modifica e fica mais automatizado, como uma revolução num processo inteiro de uma empresa, desde o começo até o final. Então, tudo depende da proposta que você traz, a ideia que tem, o que o seu cliente precisa. E aqui a gente fala cliente, o seu cliente nada mais é do que, muitas vezes, o seu coordenador, o seu gerente, o seu líder de equipe, o seu diretor, o presidente da empresa. Nós podemos começar desta forma. E ser intraempreendedor também é se descobrir empreendedor. Eu vou falar isso ao longo das semanas, ao longo das lives, né? Toda quarta-feira eu vou estar falando um pouco sobre isso para vocês. Então, fiquem ligados, fiquem atentos, que nós vamos começar a falar sobre todas essas coisas, ok? E também ser mentora foi consequência, né? Me fizeram essa pergunta. Que curso que eu fiz, que formação que eu fiz para ser intraempreendedora, para ser mentora, na verdade? A mentoria, ela é uma consequência. Por quê? Se você é uma pessoa que tem resultados, se você é uma pessoa que leva soluções onde você está, aquilo que você descobre, você compartilha com as pessoas. É a mesma coisa que você está navegando na internet e aí você descobre um assunto novo. O que você faz? Você vai querer comentar com alguém, não vai? Você vai querer compartilhar com alguém. E aí você fala, poxa, eu descobri uma coisa assim, 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 você viu? Não vi. Ah, olha lá. É a mesma coisa que você chega, olha, uma pessoa chega para você e fala, olha, eu tô com uma dificuldade assim, tô com uma questão tal e eu não sei como fazer. Tudo bem? Vamos sentar, vamos conversar. O que aconteceu? Como que foi? Eu troco as experiências naquilo que eu vivi, eu compartilho com a pessoa, eu passo uma transformação de vida para ela e ela pega aquilo que ela recebeu de mim e ela aplica na vida dela. Né? Ela não precisa aplicar da mesma forma, ela aplica para aquilo que de fato é para ela.
né? Nós chamamos isso de modelagem. E dessa forma acontece a mentoria. A mentoria é você compartilhar todos não, mas você começar a passar o caminho das pedras para as pessoas, né? É como você sentar com uma pessoa mais velha. Muitos gostam de conversar com pessoas mais velhas, tem pessoas que não gostam. Mas muitas pessoas gostam de conversar com pessoas mais velhas, por quê? Porque tem experiência de vida, porque tem instruções para passar, tem o caminho das pedras, fala, olha, por aqui isso deu resultado. Testa e você vai ver. E é assim que nós fazemos. E no mundo corporativo isso funciona muito bem. A questão de você testar no mundo corporativo hoje está muito em alta. A gente fala teste, teste sempre. Sim, é testar sempre. É você sempre querer algo melhor. Então, se você não se permitir testar, você de fato não vai saber se vai dar certo ou se vai dar errado. E é assim que as coisas acontecem. Então, a mentoria nada mais é do que você passar instruções. E eu comecei a compartilhar isso com as pessoas. E ser mentora foi de fato consequência. Hoje, né, realmente tem todo um processo aí, mas é algo que fluiu, né? E graças a Deus a gente tem visto aí resultados e as pessoas elas têm dado as suas transformações de vida e tem visto que de fato ser intraempreendedor é algo que vale a pena. Vale a pena você ser intraempreendedor, sim. Eu falo porque isso tem valido a pena na minha vida já há muitos anos. E são resultados que eu colho que antes eu não imaginava que eu poderia colher tudo isso. Mas hoje eu vejo que foi a melhor coisa que aconteceu no momento de me despertar de fato. Ok? Hoje eu quero falar com vocês também, como assim eu comentei no anúncio da live, sobre uma chave que abrirá todas as portas. Vivian, que chave é essa? É uma chave que você tendo entendimento e aplicando na sua vida de uma forma consciente, você jamais vai deixar de dar resultados. Sejam eles poucos, sejam eles muito. Que chave é essa, Vivian? É a autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Sim, autorresponsabilidade. E como que funciona essa autorresponsabilidade? Eu vou te contar. Aqui, ó, meu cafezinho, né? Eu chamei vocês para tomarem um café. Tô aqui tomando meu café. Eu espero que você esteja tomando o seu também. E sobre o que seria autorresponsabilidade? Nada mais é do que você chamar para você a responsabilidade dos seus atos. Você. Automatização, algo próprio, algo que aquilo de fato faz. E a autorresponsabilidade é você assumir a responsabilidade das coisas que você faz. Muitos de nós, e eu durante muito tempo, eu tive essa postura e essa atitude de não trazer a autorresponsabilidade para mim. Insucessos na área profissional, insucessos na área pessoal, eu sempre colocava a culpa em pessoas. Porque tal processo não deu certo, porque tal pessoa não foi com a minha cara, porque eu nasci pobre, porque eu não tenho dinheiro, porque eu moro num bairro longe, porque eu tenho que pegar não sei quantas conduções, e sempre assim, sempre empurrando. Não, porque eu não tive quem me ajudou, porque tal pessoa me prejudicou. Muitas coisas, realmente as pessoas nos prejudicam, isso tudo bem. Mas qual é o ponto aqui? É você entender que muitos resultados que você não tem, a culpa é sua, a culpa é minha. Então, se durante muitos anos eu fiquei estagnado numa área dentro de uma empresa, a culpa foi minha. Não é culpa se a empresa ela não dá um curso, porque tem empresas que não são obrigadas. As empresas não são obrigadas. Isso é um plus. É uma empresa que visa a melhoria dos seus colaboradores e que querem que eles avancem. Eles têm uma visão de futuro. Existem empresas que não incentivam isso. E nem por isso você vai ficar parado. Hoje em dia, existe muita coisa na internet. Muita aula prática e muita aula teórica de graça.
Existem muitos lugares que você pode se conectar com pessoas que você pode fazer, você pode melhorar. É diferente de há 10, 15 anos atrás, que não tinha tanta coisa. Hoje nós temos muito, com o advento da internet, tudo estourou, explodiu. E você tem as coisas na palma da sua mão, pelo seu próprio celular. Né? A poder fazer uma live, poder gravar vídeos, poder trabalhar com mídia, isso pelo próprio celular você faz hoje em dia. Então, muitas vezes, nós nos permitimos estar estagnados e parados em coisas nas nossas vidas. Simplesmente por quê? Porque nós não assumimos a responsabilidade disso nas nossas vidas. Então, se hoje você está numa condição X e você pensa daqui 1 ano, 6 meses, estar numa condição Y, tá? Do ponto A ao ponto B, esse meio de campo, você precisa fazer algo para acontecer. Você vai ficar sentado, parado, esperando aquilo acontecer? Não, não. É hora de se mexer. E aí entra a autorresponsabilidade. Eu sou responsável pelos meus resultados. Então, eu vou trazer o assunto aqui para minha realidade. Eu nasci numa família simples. Eu sou a única formada dos meus irmãos, ok? A moça, mulher, caçula e a única formada dos 3 irmãos. Se você fosse parar para pensar, se eu fosse parar para analisar, falava, eu nasci numa família simples, eu tive problemas financeiros, eu tive todas as condições para não fazer uma formação, eu tive todas as condições para não avançar em nada, ok? Então, isso para mim, durante muito tempo, foi de fato muito complicado. Isso para mim, de fato, foi impeditivo durante muito tempo, porque eu olhei para as minhas condições. Mas nós temos que aprender a não olhar para as nossas condições. Então, a autorresponsabilidade, ela também passa por esse processo de você não viver de condições. Não olhe atualmente a situação financeira que você está, o bairro que você mora, tudo isso, se você tiver uma visão a longo alcance, isso com o tempo muda e você sai dessa esfera e passa para outra, ok? Então, eu comecei a analisar e ver, falei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa. E numa época da minha vida, eu trabalhei numa empresa que foi dado meio que uma oportunidade, digamos assim, foi um ultimato, para que todos os colaboradores fizessem faculdade. E eu falei, agora eu não posso mais protelar. Agora eu vou ter que fazer. Aí agora eu te pergunto, eu tinha recurso financeiro para tal? Não, eu não tinha. Era uma situação muito apertada, porém eu consegui. E quando de fato a gente conhece aquela frase, né, que quando a gente quer, a gente dá jeito para as coisas, é exatamente isso. Eu dei um jeito. E eu consegui fazer essa faculdade. Tanto que eles falaram, nós vamos avaliar os que fizeram faculdade e tal, nós vamos querer que eles avancem, cresçam na empresa e por aí vai. Muitos começaram como eu, mas muitos não terminaram. Eu fui uma das poucas que concluiu curso superior naquela empresa. Só que foi a melhor coisa que me aconteceu, porque me despertou, abriu campo para mim e depois de algum tempo eu já estava estagiando na área de formação. Então, se a gente não entender que tem que começar de um passo para nós mesmos, as coisas não vão sair do lugar. Não adianta nós esperarmos, eu quero ganhar na Mega Sena primeiro, eu quero conseguir um emprego com maior salário para começar. Começa com o que você tem. Eu falo, é o que eu sempre falo para os meus mentorados, o problema nunca é o dinheiro. O problema nunca foi recurso. A questão é que o problema são as condições que nós colocamos dentro de nós e os impedimentos que nós colocamos dentro de nós. Se você tira essas barreiras, tudo isso muda, tudo isso acaba, porque você para de dar desculpas, você para de colocar responsabilidade na vida dos outros, na mão dos outros, no colo dos outros, nas costas dos outros. Foram anos bem delicados, anos bem difíceis, e a gente tem um jargão, né, entre os universitários, que a gente vende almoço para pagar jantar. É exatamente isso. É vender almoço para pagar jantar. Foram anos bem puxados, mas eu falo para vocês que foram anos em que a minha mente se abriu, em que a minha mente foi completamente transformada em muita coisa. Pessoas que eu conheci, pessoas que eu permiti que transformassem minha vida, eu fui também transformando a vida de pessoas. Até hoje também tem muitas amizades aí, através da faculdade.
Mas por que eu tô falando tudo isso? Por conta da autorresponsabilidade. Se eu fosse me achar como vítima, ai, mas eu sou pobre, eu não ia fazer nada. Hoje em dia tem muito mais recursos para você fazer faculdade. Hoje em dia existem muito mais soluções. Você pode fazer um EAD, você pode fazer um curso de curta duração, para que você tenha de fato um plus, algo a mais. Agora, se você já tem uma formação, se você já tem uma pós, se você já tem uma MBA, se você tem grau já muito mais acima, você pode potencializar e ser um empreendedor também. Você já tem ferramentas, você já pegou bagagem suficiente. E agora é você trabalhar tudo isso que você tem. Né? Eu costumo dizer que se a gente só absorve e não bota para fora, nós nos tornamos obesos cerebrais. Né? O famoso cabeção. A gente se torna obeso cerebral. Então não se torne um obeso cerebral. Bote para fora. Compartilhe aquilo que você sabe. E uma das maneiras é você ser um empreendedor. Uma das maneiras é você trabalhar isso dentro da empresa onde você está. E nós vamos comentar ao longo dessas semanas essas questões. Questões muitas vezes de dificuldades que a gente passa no ambiente de trabalho, ter ou não ter o apoio das empresas, ter ou não ter apoio da sua chefia, as condições que as empresas muitas vezes trabalham que não te dão espaço para isso. Tudo isso nós vamos conversar. Mas eu quero começar falando sobre autorresponsabilidade, porque se você entender sobre isso, se você compreender sobre autorresponsabilidade, tudo aquilo que nós formos falar mais para frente vai se tornar muito mais claro e muito mais tranquilo. Se você hoje compreender que as decisões que você tomou na sua vida, boas ou ruins, elas foram responsabilidades suas e não de terceiros, isso vai te impulsionar verdadeiramente a novos resultados. Por isso que eu falei que essa chave, ela abre portas. A autorresponsabilidade, ela abre portas. Muitas portas nas nossas vidas estão fechadas. Por quê? Porque você não assume aquilo que você precisa fazer. Você tem talentos específicos, você tem imaginação, criatividade de muita coisa. E você não pode perder mais tempo de agir. Às vezes você fala, poxa vida, mas o que eu estou fazendo nessa empresa? Eu trabalho com isso, mas eu amo fazer isso. Isso nós vamos conversar também ao longo dessas semanas. Mas você entender que os resultados dependem de você já faz toda a diferença. Total diferença. Então aprenda, né? Comece a compreender isso a partir de hoje. Os meus resultados, eles têm total vínculo com aquilo que eu plantei na minha vida. Ah, mas agora não dá mais tempo? Dá tempo sim. Nós estamos vivos, nós somos pessoas com inteligência, somos pessoas pensantes e inovadoras. Você vai descobrir que você é inovador e nem imaginava. E se você sabe que você é inovador, então agora você vai, como a gente fala, vai subir para as cabeças. E você precisa compreender isso, que você é um ser pensante, você tem uma imaginação, você tem uma inovação e você tem uma bagagem. E o que você tem hoje nas suas atuais condições, você pode aplicar onde você está. Eu vou te explicar, eu vou te instruir sobre isso ao longo dessas semanas, para que você compreenda como você pode aplicar o que você tem hoje nos lugares onde você trabalha. E se você tem intenção futura de ser um empreendedor, eu também vou te passar dicas sobre isso. Há possibilidades de você iniciar o seu projeto pessoal enquanto você trabalha prestando serviços para uma empresa. Eu te falo isso porque isso é verdadeiro. É algo que eu aplico e é algo que tem dado resultados. Então eu não vou compartilhar com vocês nada aqui que eu já não tenha vivido. Eu quero esclarecer muito isso para vocês aqui, aproveitar esse canal para falar. Tudo que eu compartilho com vocês, seja em posts, seja o que for. E nas lives, eu compartilho coisas que eu vivi, coisas que eu vivo, quando a chave virou e quando a minha vida começou a dar uma guinada. Então, eu peço que vocês se preparem, se esse conteúdo realmente tem chamado sua atenção, se esse conteúdo tem te despertado. Eu quero que você compartilhe com pessoas essa semana, vou deixar até uma tarefinha aqui, que você compartilhe com as pessoas essa semana, que você comente com os seus contatos. Se você conhece pessoas que estão precisando ter uma guinada na sua vida pessoal, na sua vida profissional, compartilhe com seus contatos, chama, pede para acompanhar lá o meu perfil no Instagram, aqui no Instagram, aliás, para que essas dicas comecem a fazer sentido para vocês e vocês comecem a aplicar todas essas coisas, ok?
Eu vou abrir aqui para perguntas. Nós estamos já praticamente na metade da live e eu quero abrir para perguntas. Se alguém tem alguma pergunta, escreve aqui para mim. Eu vou estar respondendo, né, sobre isso. E depois eu vou continuar falando mais um pouco sobre autorresponsabilidade. Aproveita também e compartilha esse conteúdo com seus contatos, manda um aviãozinho. Com esse aviãozinho você vai encaminhando para as pessoas e o Instagram ele vai entregando mais para vocês e para as pessoas que fazem parte da sua lista de contatos e outras pessoas. E esse contato vai chegar para as pessoas que precisam acompanhar esse conteúdo, ok? Bora lá. Vou mandar mais um aviãozinho aqui. Deixa eu ver mais para quem. Vamos lá. Vamos lá. Já mandei aqui. Ok. Olha, eu já mandei aqui para umas 5 pessoas, hein? Bora lá, bora lá. Bom, se você tiver perguntas, vai escrevendo aqui ao longo dessa live, tá ok? E também depois eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá no meu Stories para poder responder vocês, tá bom? Bom, falando mais um pouco sobre autorresponsabilidade, contando um pouco mais aí para vocês a respeito, né, do processo de autorresponsabilidade na minha vida, eu virei a chave de fato quando eu entendi que os resultados que eu tinha até aquele momento eram todas responsabilidades minhas. Eu já estava formada, eu já tinha passado por empresas muito boas, e eu tive um episódio na minha vida em que, teoricamente, me fez regredir, ok? E eu me deparei com essa situação e eu me senti muito mal. E verificando coisas que tinham acontecido, eu comecei a prestar atenção. Falei, não, algumas coisas começaram a acontecer e não eram da forma que eu esperava. E aquilo me fez me sentir mal. E eu me conectei com pessoas que me abriram os olhos, me fez entender, virou minha chave. Que realmente tudo que eu estava vivendo, a situação profissional que eu vivia naquela época, era responsabilidade minha. Eu, de fato, não estava assumindo o papel que era meu. Então, uma pessoa formada, uma pessoa que tinha bagagem, estar numa determinada função, numa determinada empresa, subutilizada, com um salário muito pequeno, eu comecei a falar, então vai ser assim mesmo e tá tudo bem. Não. Eu precisava entender que aqueles resultados que eu tinha colhido era responsabilidade minha e eu precisava resolver isso. Então, eu me resolvi, ok? Porque você precisa se resolver por dentro. Eu me resolvi e passei para frente isso. Então, eu me resolvi, eu alinhei todas as minhas expectativas e realmente fui para cima. Pessoas me ajudaram nessa caminhada? Sim. Pessoas me instruíram nessa caminhada? Sim. Pessoas me sacudiram nessa caminhada? Sim. Tudo isso aconteceu, mas era necessário para que eu entendesse que, de fato, a responsabilidade era minha. E quando eu assumi isso, tudo mudou. Hoje eu estou numa outra questão, eu estou num outro patamar e as coisas mudaram absurdamente na minha vida. Então, ter autorresponsabilidade não é somente você entender o que significa, mas é você praticar. Então, se você está vivendo uma situação atual em que você fala, poxa, mas fulano me prejudicou, ciclano me prejudicou, essa empresa não me ajuda, eu tenho um salário muito pequeno, eu não tenho recurso para fazer as coisas, pare e programa. Fala, peraí, eu tenho isso, isso e isso. Isso aqui vai me impedir? Isso não vai me impedir? O que eu vou fazer com isso? Aí você vai, pensa, fala, opa, isso aqui eu posso fazer. Isso aqui eu assumo a responsabilidade de fazer. E aí você vai, se planeja e faz. Tá ok? Eu vou ensinar ao longo das semanas para você entender com mais clareza sobre isso, tá bom? Opa, tem pergunta aqui. Compartilhei para algumas amigas ligadas na área da educação. Você teria alguma metodologia visada aos jovens para que mais consigamos deslanchar os mesmos o mais rápido possível? Olha, Cláudia, obrigada pela pergunta, viu? Essa informação, esse processo de intraempreendedorismo, a gente pode aplicar sim com os jovens.
Eu comecei a praticar muito mais o intraempreendedorismo quando eu virei estagiária. Eu fui para uma empresa e virei estagiária. E eu já, né, bem mais velha de idade, eu fui ser estagiária pelo período da faculdade. E eu me deparei com pessoas muito mais jovens que eu. E nesse período, eu compartilhava com os mais jovens coisas que eu tinha aprendido e eu também pude meio que ser uma mentora deles, né? Então, essa parte da metodologia visada aos jovens, a gente tem como, sim, entender, pede até, encaminha para essas pessoas, para que elas possam acompanhar as lives e tal, e tem realmente como você fazer. Com qualquer idade você pode fazer. Eu percebi que eu era empreendedora há poucos anos, mas eu sempre fui empreendedora desde sempre. Então, meu primeiro emprego foi aos 15 anos. E eu já tinha ideias muito mais inovadoras dos 13, 14 anos. Então, tem gente que desde novo já tem essa sacada, né? Então, os jovens de hoje têm recursos muito maiores nas suas mãos. E existe uma criatividade muito grande entre os mais novos, né? As crianças, elas são muito mais criativas e tudo mais. Então dá sim para aprender sobre isso, dá para você ser um intraempreendedor desde sempre. Aqueles que procuram primeiro emprego, aqueles que estão num processo de estágio, aqueles que ainda até nem trabalham, mas querem futuramente ser até empreendedor, sem ter um vínculo com alguma empresa, ser o seu próprio, né, o seu próprio dono, que a gente costuma dizer, assim, tá? Cláudia, eu te respondi? Respondi para você aí a dúvida? Qualquer coisa me chama no direct e aí a gente também conversa, tá bom? Não tem problema nenhum. Bom, e voltando mais um pouco sobre a autorresponsabilidade, eu compreendi que aquilo tudo que eu poderia fazer estava nas minhas mãos. E eu comecei a atuar. Então isso começou a me dar muito mais ideias, eu comecei a perder o medo de compartilhar as coisas, eu comecei a compreender que eu poderia levar a transformação onde eu trabalhava. Aos poucos eu fui chegando, aos poucos eu fui conquistando, aos poucos as coisas foram avançando. E passei por uma empresa, passei por outra e mais outra e mais outra. E muitas empresas hoje em dia elas têm essa visão de intraempreendedorismo, elas têm essa visão de crescimento. Algumas fazem isso, infelizmente, como um marketing, na hora da realização não acontece. Outras, de fato, fazem. Mas durante essas semanas eu vou explicar sobre isso para você ter esse termômetro e como você pode agir quando tudo isso der certo ou não der certo, ok? Tem mais alguma pergunta? Alguém mais quer fazer perguntas? Eu vou abrir um espaço aí também para a resposta de mais perguntas, tá ok? E daqui um pouquinho a gente já vai encerrar a nossa live. Passa muito rápido, muito rápido. Vamos lá. Olha, eu quero agradecer todos vocês que entraram, quero agradecer todos vocês que estão aqui, né? Essa live ela não acontece sem vocês. Essa live não se movimenta sem vocês. Então eu quero agradecer e falar para que vocês possam acompanhar as próximas semanas, né? Hoje foi uma introdução e nós vamos falar muito mais sobre empreendedorismo, nós vamos falar muito mais sobre outras coisas que acontecem no meio de tudo isso, não somente a autorresponsabilidade, mas a gente vai falar de vários assuntos, né? Fiquem ligados aí nas stories, no feed, nas mensagens que eu vou passar. Se você tem dúvidas, eu vou abrir caixinha de perguntas também, pode fazer lá a sua pergunta. Se você quiser, me procura no direct, me manda mensagem no direct, eu vou ter toda a alegria de te responder. E isso pode parecer um tema meio estranho e tudo, como desenvolver isso dentro de uma empresa? Tem sim, e é algo que, se você tiver essa sacada, se você tiver essa chave virada, muita coisa vai fazer sentido na sua vida e você vai se descobrir, você vai se entender e as coisas vão começar a acontecer, ok? Vou dar mais aqui alguns minutos para vocês fazerem alguma pergunta. E aí, senão a gente já vai para o encerramento da nossa live, tá bom? Compartilha aí com os amigos. Compartilha aí com os conhecidos. Vamos fazer mais pessoas saberem, de fato, o que é ser um intraempreendedor, ok? Bora lá.
Como eu falei com vocês, é café com intraempreendedorismo. Eu particularmente amo café. Amo café. Então, eu estou tomando o meu café aqui. E eu acho que você está tomando o seu aí. Eu espero que você esteja tomando o seu café aí também, ok? Vamos lá. Eu estou procurando mais aqui algumas pessoas para mandar também. Muito importante. Compartilhe com os seus contatos, ok? Bom, não tem mais perguntas por enquanto, então eu vou reforçar aqui para vocês. Qualquer dúvida, mande no direct, vamos conversar. Se alguma coisa não ficou clara, pode me perguntar, eu vou abrir caixinha de perguntas. Então respondam lá, tirem suas dúvidas, esse é o momento. E eu quero reforçar aqui com vocês que toda quarta-feira, às 6h59, aqui no Instagram, eu vou estar te esperando com um bom café. Para nós conversarmos a respeito de empreendedorismo, desenvolvimento pessoal, porque querendo ou não, tudo isso está englobado. Você ser um bom profissional, um ótimo profissional, profissional excelente, um profissional incrível, você precisa passar por um processo também de desenvolvimento pessoal e eles estão ligados. Então eu te aguardo aqui todas as quartas-feiras, às 6h59, para nós conversarmos sobre intraempreendedorismo. Eu quero te agradecer por ter feito parte dessa live, eu quero te agradecer por estar aqui comigo e eu te espero, seja nos stories, seja no feed, seja nas caixinhas de perguntas ou no meu direct. Um grande abraço para você, um ótimo dia, o dia tá lindo lá fora, nós estamos aqui em São Paulo, ok? E um ótimo dia, que você tenha um dia excepcional, ok? E nós estamos juntos, eu aguardo você. Até a próxima semana. Um abraço!